Bom dia. Bom, a gente vai aguardar o professor Lely entrar, que ele está com dificuldades ali para entrar pelo, pelo Instagram do MBA, do PGGS. Vamos lá. Lélio acessa e pede para eu compartilhar a tela, tá? Bom dia, Willy. Bom dia, pessoal. Jeff. Oi, Calilzinho. Vamos ver aqui se eu consigo. Aqui. Oi, Verônica. Bom dia. Mi, que bom que você tá aqui, que bom que você pôde participar. Pronto, PGG. Vamos lá. Vamos lá, loading. Olá. Itamar, faz tempo. Oi, Lélio. Nossa, só agora eu consegui. Vamos lá. Também tô. É a Vamos primeira lá. vez que eu que chamo uma live, então eu também tô aprendendo. Desculpa a todos, né, pelo atraso, foi culpa minha, assumo, né, Imagina. a inabilidade aqui pro processo. Bom dia, Carla, um prazer Bom tê-la aqui dia. conosco, uma honra para nós, né? Eu não tô A te gente vendo já no meu vem, aqui, Lélio. Não tá não? conectando ainda. Eu, Aham. Você consegue me eu tô ver, mas te, eu não consigo te ver aqui, tá vendo? eu consigo te ouvir perfeitamente e te ver Uhum. também. Se alguém tiver algum problema, por favor, só comunicar que a gente. Olha aí a professora Isabela, entrou. Oi, Isa. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Olá, tá vendo agora? Agora sim. Então tá bom. Não te vejo e não te escuto. Ah, é? Você tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Eu acho que eu tava travada. Que agora eu escutei o que você escutou aí. Tá. Então vamos lá. Acho que tá tudo certo, né? Bom, então seja muito bem-vinda, Carla. Um prazer imenso tê-la aqui conosco, né? Obrigada Nessa pelo live. convite. E hoje a gente vai estar falando, né? Falando sobre a. Eu vou fixar o tema aqui sobre as tendências, né? Para soft hard skills voltados para a carreira de turismo e hotelaria. Ok. Lélio, me fala um pouquinho do público hoje aí da tua da faculdade que você está fazendo parte. Então, Carla, aqui a gente vai ter participação dos professores dos cursos de turismo e hotelaria, bacharelado em turismo, tecnólogo em hotelaria, todos os cursos Uhum. superiores, né? Nós temos também a participação dos alunos desses cursos, temos os professores do MBA, que é uma especialização, temos o mestrado em turismo, e que faz parte aqui da Faculdade de Turismo e Hotelaria da UF. Entre outros convidados também, né? Já pessoas formadas na área, o nosso diretor aí, João Evangelista, tá, acabou de entrar, seja muito bem-vindo, João, um grande abraço. Legal.
Professora Leide Mar ali, a Neuza. E aí, os alunos, professores e pessoas do trade também, do mercado, que vão estar nos acompanhando aí, tá bom? Tá bom. Professora Cláudia Moraes, seja muito bem-vinda. Ótimo, Esse é o nosso público de hoje. ótimo, ótimo, ótimo. Vamos lá. Então, professor Hélio, muito obrigada. É uma honra estar conversando justamente com esse público, que é o nosso público, né? Sou turismóloga, como a gente colocou na chamada, justamente, né? Não só a posição empresarial que eu ocupo hoje, mas eu tenho uma trajetória justamente na universidade de turismo, sou formada, pós-graduada, e contribuí alguns anos da minha vida com a academia, né? E hoje já faz desde 2007 que eu voltei para a área específica de hotelaria. Então, trabalho especificamente nesse ramo desde 2007 e está contribuindo com essa visão empresarial aí na interface, né, do ambiente acadêmico é muito importante nessa hora, né? A profissionalização desse pessoal mediante esses inúmeros desafios que eles já existiam antes desses 2 meses, né, de lockdown, enfim, da pandemia ter chego ao Brasil e mudado vários cenários, esses desafios eles já existiam, né? Então, a gente colocou, quando a gente estava escolhendo o tema, né, eu e o professor Lélio, Sim, a gente falou de algumas coisas e de repente nos chamou a atenção essa coisa do soft e hard skills, né, das habilidades. A escolha do tema a temática na versão inglesa ela é interessante porque esses temas eles são worldwide, que a gente chama, né? São internacionais, são termos que é necessário que sejam utilizados dentro da área empresarial e que sejam de conhecimento, mas nada mais são do que a tradução de habilidades técnicas e habilidades comportamentais, certo? Então, hoje, há um tempo atrás, as habilidades técnicas, até pelas dificuldades de formações, de níveis maiores de estudos, né, níveis avançados de estudos, ou até a qualidade dos estudos ofertados e o volume de pessoas que tinham acesso a essas qualificações era muito menor, né? Era mais difícil ter uma qualificação técnica há algumas décadas atrás, eu falo até de décadas. Então, a habilidade técnica, essencialmente, ela foi muito valorizada, né, nos currículos, enfim, nos meios empresariais, por muito tempo. E por serem conhecimentos também de difícil acesso, é óbvio que essa equipe, esse corpo técnico, ele era restrito. O que já não é mais uma novidade. Eu não sei, Lélio, eu comecei a dar aula no início dos anos 2000, assim, e foi bem um processo de revolução tecnológica. Não sei se você, acho que participou de aulas, né, com tanto, né, pessoalmente enquanto aluno, de aulas com retroprojetor, com o giza, o quadro, né, depois esse quadro evoluiu para um quadro de caneta, e enfim, outros meios tecnológicos, como hoje se utilizam, né, os audiovisuais de forma totalmente popularizada, e meios como a internet, que provém muita informação, também alteraram essas qualidades técnicas que hoje a gente tem nos meios acadêmicos e nos meios empresariais. Então, o que a gente tem visto há um bom tempo e avaliado dentro das empresas, e isso também tem se estendido na sociedade enquanto um todo, é a questão comportamental. A questão comportamental, ela vem em complexidade com as relações sociais entre
as pessoas, né? As pessoas estão tendo mais acesso à informação, elas estão tendo oportunidade de dar suas opiniões, enfim, sobre uma diversidade maior de temas, e essa popularização da informação, ela trouxe essa qualificação técnica hoje como um mínimo desejado, né? Eu não sei exatamente como que isso é tratado dentro das universidades, Lélio. A gente tem dois cursos distintos, assim, mas com a mesma visão, né? Que é voltado mesmo para o mercado de trabalho. Ninguém vai fazer. Aliás, não só para o mercado de trabalho, mas o tecnólogo em si, a gente tenta buscar o máximo possível de realidade. É isso que a gente tenta levar, né, para os nossos alunos. E para que eles saiam com um diferencial já no mercado de trabalho, que não tenha aquele peso ou aquela que a gente já sabe que não tem mais aquela grande importância, só o diploma, né? Só o diploma não é mais um diferencial. Ele tem que ter o diploma e tem que ter essas habilidades que você disse aí, né? Que é o tema da nossa discussão aqui hoje, né? E aí a gente aproxima o máximo mesmo. E a gente sente isso, viu, Carla? A gente sente que os nossos alunos, eles quando chegam num estabelecimento, né, para trabalhar, para estagiar, eles já, o que é rotina para alguns colegas é novidade. Aí eles falam, pô, mas isso aqui é tão tranquilo para a gente, e agora vocês estão surpresos, né? Então é isso que a gente tenta fazer, né? Os Justamente, laboratórios, a gente conta com os laboratórios para prática, né? Para uhum, tentar, né, praticar mesmo, né? Colocar a mão na massa, né? isso é um suporte técnico, né? A experiência, ela não deixa de ser também um suporte técnico para que essa teoria que é provida pelas universidades, enfim, pelos cursos e qualquer nível de curso que se faz, né? Ela para ser aprimorada tecnicamente, né? Uma habilidade técnica, a experiência ela vem consolidar é, e, e melhorar, né, essa condição inicial somente teórica para que uma questão onde você aplica a teoria na prática e isso vira realmente uma solução técnica para aquilo que você, né, naquela profissão, enfim, naquilo que você se destinou a atuar. Falando em hotelaria, falando na nossa área, né, que é turismo e hotelaria, a gente tem a parte de serviços, né, que eu acho que é, é uma área que vai exigir e destacar muito as soft skills, que são os comportamentos. Por quê? Porque ela é em convívio de pessoas, então os comportamentos eles vão potencializar ou dificultar a solução dos problemas e o cotidiano diário, né? A gente tem a posição entre as equipes de trabalho, são aquelas equipes que operam os empreendimentos, que operam os mecanismos turísticos, e a gente tem o próprio cliente, que é ao qual a gente vai ter que fazer essas relações que vão versar entre as comportamentais, que são relações profissionais, com os nossos colegas são as relações profissionais, mas também podem versar sobre as pessoais. Então, é aí onde a capacidade técnica ela não vai ser suficiente para ser eficaz, né? Então, eu queria trazer um exemplo que eu discuti com você, que é em relação, vamos botar um exemplo sobre o próprio ensino em si, né? O papel do professor. O professor, há muito tempo atrás, ele era tido como, né, um inquestionável por conta dessa restrição de acesso à informação. É óbvio que ele era uma pessoa que se dedicava tecnicamente aos estudos, ao preparo, para que ele pudesse ser o porta-voz desse conhecimento
e pudesse transmiti-lo. E as metodologias, né, que se utilizavam naquele determinado momento, enfim, na construção dessa história, né, até os dias de hoje, elas também eram muito mais simples, muito mais, enfim, baseadas nos recursos que se tinha naquele momento. À medida em que você tem uma enormidade de recursos hoje atravessando a vida das pessoas, obviamente que somente o conhecimento técnico ele não vai ser mais tão interessante para que a troca de conhecimento seja científico, seja ele, né, na parte da atuação profissional e da formação desses profissionais, ele não vai ser mais tão interessante. Hoje, então, quando você fala com os alunos da atual geração que estão hoje nas nossas universidades, nas faculdades e nos cursos em geral, só o conhecimento, você chegar e falar assim, é o professor, doutor, nananana, ok, adoro, não, quero muito ter aula com ele. Mas, hoje a performance dele, o comportamento dele em sala, ou a didática que ele utiliza, está muito baseado na calibração de comportamento dele. Então, a questão que eu até coloco para o pessoal que está na live é justamente qual é o professor que você gostaria de tê-lo como uma referência ou que você sente que está tendo crescimento e desenvolvimento e aprendizado junto com ele. É só aquele que tem a titulação? É só aquele que tem, né, estudos fora universidades de referência? Ou é aquele que realmente te motiva a refletir, aquele que tem um bom relacionamento com a turma, aquele que adapta as suas metodologias àquela metodologia do momento ou do assunto, aquele que realmente, né, a gente coloca aquele que é criativo nas suas aulas, na sua transmissão de conhecimento. Então, o conhecimento expositivo, hoje isso inclusive, Lélio, eu transmito para a parte empresarial. Hoje, um dos subsistemas dentro da RH, que é a minha área, que é o treinamento e desenvolvimento, é um dos subsistemas, um dos mais importantes, né? Ele é tão importante quanto as questões legais, porque ele é o que fomenta a dinâmica interna. Transferindo isso para um profissional hoje dentro da área de hotelaria, né, que vai trabalhar com treinamento e desenvolvimento, ele vai lidar com os mais diversos tipos de funcionários, né, de colaboradores, de perfis. Então, não basta ter a empresa ter um material a ser repassado, um padrão a ser implantado. Né, a empresa tem que ter profissionais de treinamento e desenvolvimento que adequem suas técnicas, a forma com que ele vai transmitir esse conhecimento, o local, né? Hoje, por exemplo, um trabalhador operacional que ele está, né? A essência do trabalho dele é laboral, você colocar ele dentro de uma sala de aula com ar condicionado ou com uma projeção, qual que é a eficácia disso, né? Nenhuma mais. E antigamente nem se discutia sobre isso, era uma questão imposta e você não exigia nenhum tipo de sensibilidade da questão de comportamento do treinador, enfim, sobre essas capacidades interativas, que são as soft skills, as questões de comportamento, né? Então, a empatia com a equipe, então você ser uma pessoa que consegue se identificar com aquele público, seja ele um desenvolvimento gerencial, seja ele um desenvolvimento operacional. Então, essa empatia, essa capacidade de empatia com qualquer público, com qualquer cliente, com qualquer colega de trabalho, isso é uma habilidade que é imensamente valorizada nas empresas. Diferente de uma habilidade técnica que ele sabe que hoje o Lélio pode ter e a Carla pode ter, mas eu entendo que o Lélio é mais empático e mais criativo e a Carla é mais introspectiva e de difícil relacionamento, né? Então, essa a questão. Hoje, o conhecimento está disponível. Agora, o desenvolvimento dessas habilidades comportamentais, elas estão sendo fundamentais.
E você acha que isso pode ser desenvolvido ou tem que ser dado uma peneirada para descobrir quem leva jeito ou quem não leva jeito? Temos, Dá para desenvolver isso? temos esses dois cenários, que é o cenário, por exemplo, do subsistema de recrutamento e seleção, o cenário empresa. O cenário empresa hoje já tem algumas ferramentas para detectar, algumas delas que são as dinâmicas de grupo, elas são. O objetivo delas é entender as habilidades comportamentais dessas pessoas mediante alguma integração. Então, dentro hoje da perspectiva da empresa, ela já consegue, é óbvio que não é 100%, é óbvio, são amostragens, são pinceladas, pode ser que naquele momento o candidato esteja, né, mais tranquilo, mais autoconfiante, então ele vai demonstrar o melhor dele, e de repente aquele que, né, aquele dia não estava, né, no seu 100%, pode ser que ele tenha, né, uma perda aí naquele momento, naquele recrutamento e seleção, naquela dinâmica de grupo. Por isso que a experiência é importante, né? Que você passe por, entenda como essas dinâmicas acontecem, entenda como é que como retirar o seu melhor para que você sempre consiga mostrar a sua melhor habilidade comportamental, né? Perfeito. Outro ponto só para colocar, que é, então, aí o eu profissional, né, Lélio? Sim, Como é que eu sei se eu tenho boas habilidades comportamentais para o mercado ao qual eu estou buscando hoje, né? Então, é muito importante que esses estudantes, nesse momento onde eles estão, né, se dedicando a essa formação, essa composição da formação profissional, eles comecem um processo, né, de observação. Eu dei o primeiro exemplo, que foi a questão do professor, do profissional que está em frente a ele, né? Como que ele entende que seria um comportamento que gerasse mais produtividade, que gerasse resultados mais assertivos, né? Então, começar a observar as habilidades comportamentais aos quais ele, ele se sintoniza mais facilmente. Então, observar quais são as suas referências positivas, não só os bons currículos, as pessoas mais, né, mais gabaritadas tecnicamente, mas sim aquelas que têm essas habilidades já desenvolvidas, buscar essa calibragem, buscar essas inspirações e contato com essas pessoas para entender como é que elas desenvolveram, porque ninguém nasce totalmente, né, já hábil comportamentalmente. E quando ela escolhe uma profissão, vão ter algumas habilidades a serem desenvolvidas facilmente, se a pessoa se dispor a isso. Se ela entender que aquilo é importante, se ela entender que aquilo vai fazer com que ela tenha resultados melhores. Porque aí a habilidade comportamental, ela é muito vinculada à autorresponsabilidade do seu autodesenvolvimento, Lélio. Então, isso, assim como a técnica é buscar as melhores fontes, continuar estudando, sim, buscar novos cursos para trazer, para agregar novos conhecimentos, sim. As habilidades comportamentais também devem ser buscadas, mas de uma forma de observação e de conexão diferentes das habilidades técnicas. A leitura sobre habilidades comportamentais, ela vai dar diretrizes, vai ser tudo muito vago. O importante é aquilo que te toca realmente da questão de outras pessoas que te trazem essas experiências que você entende que são muito importantes, que são valorizadas e que você mesmo consegue sentir que aquilo é muito positivo. Então, é nessa vertente. perfeito. E aí chega naquele item que, ou ainda, de que o comportamento sobressai a técnica, que a gente havia conversado anteriormente. Exatamente, exatamente. Porque
num cenário, vamos dizer assim, dentro da própria dinâmica da universidade, dentro da turma que você pertence, ou do curso que você pertence, né? Existem essas relações técnicas, a gente tem que fazer trabalho em equipe, a gente tem que sair numa excursão junto, né? Uma excursão estou falando da faculdade, tem que fazer uma visita técnica. Então, como são as posturas que já estão sendo moduladas entre essas pessoas, entre essa micro-sociedade? Dali, a gente já percebe quem é mais sociável, quem é mais empático, quem é, né, de repente, que não gosta de compartilhar as coisas, quais são as pessoas positivas do grupo, quais são as pessoas que sempre têm um comentário negativo, que são difíceis, né, de muitas vezes de tomar decisões que envolvem o grupo, né? Quais são aquelas onde precisa-se de soluções para algum evento que envolva o nome do curso como um todo, uma atividade. Ruim para o sucesso desse grupo. Essa é a primeira mentalidade, essa é a primeira experiência que vai se ter para que isso se projete no início da atuação profissional dessas pessoas. Então, dentro da próprio ambiente hoje que vocês vivem aí, já consegue se modular quais são essas habilidades comportamentais. Sempre vai ter aquele que vai tirar nota 10? Vai ter aquele que vai conseguir seguir com as suas capacidades técnicas, mesmo que, né, num rendimento, de repente, melhor naquilo que ele se afiniza com o foco do seu desenvolvimento profissional, o nicho do seu desenvolvimento profissional, e assim como outros que vão para outras áreas. Mas, definitivamente, o que vai fazer diferença desde o primeiro momento é como que essas relações comportamentais, como que essas pessoas se desenvolvem mediante esses relacionamentos sociais, né? Isso vai se refletir depois dentro de ambientes corporativos. Perfeito. E aí, a gente conversou nos bastidores, né? E você citou a questão do novo normal. Uhum. Né? O que poderia ser falado sobre isso? O que a gente Exato. entende por isso? Até tem uma pergunta ali falando sobre, especificamente de turismo, hotelaria. Vou colocar aqui quais são as soft e hard skills do turismo e hotelaria. Eu vou responder aquela pergunta, tá, velho? Mas, então, é importante a gente contextualizar o momento atual, que é o momento da pandemia. Ela teve um reflexo importantíssimo nessa nossa área, importantíssimo, porque hoje os nossos empreendimentos da área turística em geral, eles estão praticamente todos fechados, né? Os que estão em retomada estão em retomada restrita, mas a maioria ainda estão todos fechados porque são ambientes de risco, de contato, enfim, de integração social, né? De interação social. Logo, né? Eu estou fazendo faculdade de turismo, estou fazendo universidade de turismo, e como é que vai ficar a minha profissão? Como é que vai ficar a minha empregabilidade? O que eu tenho que fazer agora? Como eu tenho que me posicionar? O que eu tenho que me atualizar para não perder o foco desse momento? Para não me perder na rapidez dessas mudanças que estão acontecendo. Porque além desse estudante, tem, óbvio, o corpo todo técnico hoje da universidade, que vai ter que, né, começar a trabalhar essas abordagens, essas mudanças. O ensino vai ter que suportar também, o ensino técnico vai ter que suportar esse novo normal. Então, adaptar seus conhecimentos técnicos para o novo normal, que é um normal diferente, é um normal com restrições, e que elas vão ser perenizadas, porque ninguém vai querer passar por
por esse risco de contaminação, enfim, de doenças que se alastram facilmente dentro dos seus empreendimentos, dentro da sua vida, né? E nossos ambientes são essencialmente pessoas que se integram, que estão em relacionamento social. Então, hoje, dentro da pandemia, quais são os desafios, né, técnicos? O que que está sendo buscado tecnicamente? O que são as hard skills? Dentro das hard skills, o que, né, as pessoas estão se focando, então? Obviamente, a primeira coisa é o conhecimento técnico. Todo mundo ainda está se equalizando com a doença, com o vírus, com sua propagação. Não existe ainda um consenso 100%, mas existe muita coisa já. Muita coisa que vem de organismos oficiais, que é o mais importante, porque essa enxurrada de informação ela não é positiva, ela confunde. Então, o conhecimento técnico ele está sendo adequado para que ele possa servir de base para que toda a sociedade, né, toda a dinâmica seja reprogramada. Fontes confiáveis, eu já falei, eu acho que isso vai ser disseminado por todas as áreas, né? Fontes confiáveis hoje, elas fazem com que a gente seja mais assertivo e consiga realmente ter um foco de soluções. Então, todo mundo está analisando os impactos dos negócios e isso precisa, né, de hard skills para isso, precisa de contabilidade, precisa de números, estatísticas, precisa, né, realmente de capacidades técnicas para que a gente possa ser assertivo. E após, né, uma composição dessas informações, os cenários, né? A gente vive um lockdown, a maioria da população ainda está em quarentena, existe uma circulação já pontual em algumas cidades que estão com a contaminação baixa, que estão, né, realmente com cenários sem picos, mas precisa entender como é que vai ser essa retomada. Como é que a gente vê como é que vai ser esse novo normal, quando as coisas forem reabrindo e aos poucos tomando, né, tomando uma dinâmica, como que isso vai se desenhar? Então, o corpo técnico, né, o que se espera desses profissionais, isso em todas as áreas, na área da hotelaria. A hotelaria está se remodelando. Outro dia eu citei na outra live, mas que foi uma live interessante, que foi a Disney, né? Então, empreendimentos e uma empresa do tamanho da Disney, imagine o corpo técnico hoje que está trabalhando para arranjar soluções, né? Para poder voltar a operar empreendimentos daquele porte e daquela imensidão de movimento, né? Turismo de massa, conforme era o antigo normal. Depois, dentro desses desafios, o que a gente entende que seja os soft skills? O que seriam as habilidades comportamentais diferenciais desse momento? Né? Primeiramente, o controle emocional. O que a gente vive? Vive um cenário de pânico, né? No primeiro momento, fechar tudo, ficar preso em casa, né? Paralisar a economia. Isso gerou um desconforto muito grande e vai gerar, e já está gerando cenários, né, de vulnerabilidade, principalmente para as pequenas empresas, as pessoas que não programaram seu capital de forma, né, a esperar um impacto tão grande como foi esse da pandemia. Então, o controle emocional é uma habilidade, nesse momento, importantíssima. Juntamente, a gente fala de liderança, e isso a gente pode até projetar para aquela liderança até familiar, porque há um momento em que você implica habilidades de liderança dentro da sua casa, onde você muda seus hábitos, você redireciona seus custos, você, né, coordena aquele
aquele meio de forma saudável, essa habilidade vai fazer com que a salubridade desse momento seja menos estressante, menos traumatizante, e nessa relação, tanto aqueles que estão dentro de casa, quanto aqueles que estão hoje gestores de empresas. Então, a capacidade de liderar no momento onde você não sabe o dia da manhã, você sabe que você tem que fechar as portas, não sabe quando você vai reabrir, a capacidade de liderança, ela é fundamental para direcionamento passo a passo do que é importante a cada momento estar sendo definido e sendo operado. Então, por exemplo, essa é uma habilidade comportamental importantíssima que vai fazer diferença hoje nas empresas e os profissionais que tiverem já desenvolvido e se empenhado, né, em adquirirem e evoluir nessa habilidade. Depois, a essência solucionadora. Hoje todo mundo, devido a esse acesso à informação, a informação, inclusive, que não é importante nesse momento, que não é relevante, não é construtiva, essas pessoas vão ficar vagando nesse momento e por um bom momento. Sejam eles profissionais, sejam eles pessoas que perderam seus empregos, pessoas, né, que estão com contratos suspensos, jornadas reduzidas, todo esse cenário novo que a gente teve que se enquadrar. Se você não tiver uma essência, uma habilidade de essência solucionadora, realmente você não vai fazer parte do produto final. Você não vai fazer parte da retomada. Você vai ficar pairando até que esse entendimento, ou que alguém tome uma decisão, ou que realmente a necessidade, a vulnerabilidade seja tão grande, a qual você tenha que tomar uma atitude. E fazer parte da equipe de solução, né? Depois, a flexibilidade. É óbvio que o que eu estou falando de habilidades aqui já eram coisas, Lélio, que já eram exigidas dos profissionais, das pessoas, mas a crise, ela acelera os processos, né? Ela força com que a mudança radicalmente seja efetivada. Então, essas habilidades que eu estou falando já eram habilidades de extremo valor dentro do mercado, de extremo valor. Esses profissionais que já tinham isso já eram grandes líderes ou pessoas bem-sucedidas, e agora ele é uma questão de sobrevivência, talvez, para que você faça parte dessa retomada e não seja, né, marginalizado nesse processo. A flexibilidade é isso, né? Todo mundo fala, é difícil trabalhar com pessoas difíceis, pessoas que só impõem barreiras e barreiras, mas não, mas se a gente mudar, a gente vai ter que trocar tudo, vai ter. Não, sim, de certa forma, mas né, esse trânsito pode ser positivo. Não, mas está tudo certo, não se mexe em time que está ganhando. Então, acho que a flexibilidade hoje ela foi obrigatória, né? A gente fala das relações de emprego, principalmente, fala de questões legais. Então, um governo ontem que tinha extrema inflexibilidade da discussão das relações trabalhistas, ou então da adequação delas para que a gente pudesse flexibilizar as formas. Então, coisas que ainda eram discutidas até 2 meses atrás, reformas trabalhistas de 2 anos, que ainda são julgadas e são... eles tentam retroagir esses processos. Hoje, simplesmente, teve que se operar flexibilizações nas nossas relações trabalhistas para que as coisas continuassem andando. Então, e muitas das pessoas não estavam preparadas. Esse veículo que a gente está utilizando hoje, que é, né, imagine, de popularização de informação, da gente, né, de integração, era um tabu, né? Hoje em dia, o teletrabalho, o trabalho remoto, né, que muitas pessoas poderiam estar flexibilizando até por suas questões familiares, filhos, enfim, outras atividades, podendo fazer atividades paralelas, não era nem
nem modulado. Então, isso vai causar um impacto, vai se popularizar e né, existe o conhecimento técnico a ser desenvolvido e existe a habilidade que é como que você dinamiza esse trabalho, esse teletrabalho. A gente está vendo muito meme sobre isso, de gafes que se cometem hoje a partir do teletrabalho. Então, isso hoje é mais uma habilidade que vai ter que ser desenvolvida técnica e comportamentalmente. Então, o poder da comunicação, hoje, nunca me imaginei fazendo uma live, nunca me imaginei, né, eu e você e mais 60 pessoas aqui juntas, conversando, né? Já chegou a mais de 70 ali, E agora está é isso, 62. E então a gente veja que progresso, porque é uma abertura, uma popularização que nos deixa confiante em fazer também, nos deixa desafiados né, a buscar usufruir mais dessa ferramenta e em ambientes públicos como esse, ou reuniões fechadas com pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo. Então, isso, de certa forma, do dia para a noite também foi fantástico, né? Mas eu não sei se você viu a live do Karnal e do Cortella, eles demoraram 5 minutos, 10 minutos para conseguir colocar o outro. E isso na maior normalidade, entendendo que aquilo é aprendizado generalizado e que aprender seja as cabeças mais, né, referenciadas, né? Eles são personalidades super referenciadas, mas que ainda continuam em aprendizado com essas mudanças. E a gestão, acho que dos conflitos, né, Lélia? Eu acho que esse também, na nossa área, é uma Sim. das questões que eu, enquanto gestora de RH, tenho me especializado muito, que é a gestão de conflitos, a gestão que permanente entre os interesses e até sobre a gestão do conflito, ela vem muito com a dificuldade com essas habilidades comportamentais, Lélia. Então, a gente tem acabado despendendo muito do justamente porque as pessoas não têm a maioria das pessoas não tem desenvolvido as habilidades comportamentais, as soft skills. Perfeito. O Bino, ele escreveu, né, para tentar se manter sempre motivado também nesse período, né? Uhum. Ele acha importante. E a professora Cláudia Moraes, ela pergunta se a capacidade de avaliação de risco estará sendo valorizada Então, para esse novo momento. eu eu acho que no meu algoritmo aí vem um monte de pós-graduações, isso e aquilo, acaba, tô tendo bastante contato dessas propagandas, óbvio, né, sobre já pós-graduações. Uma delas era sobre a capacidade de solucionar problemas. Se eu não me engano, na FTC, UniFTC, eles estavam lançando um programa de pós-graduação em soluções de problemas, capacidade de solucionar problemas. Fantástico, para vocês verem que realmente o foco não vai mais ser caixinhas, vão ser né, uma composição de valores técnicos, de valores de conhecimentos multidisciplinares que são necessários para que as pessoas possam lidar com as mais diversas situações e de forma mais eficaz, de forma mais produtiva e com criatividade. Eu acho que também o ensino ele está se reinventando na criatividade, ele está entendendo que ele precisa se adequar onde as pessoas não vão perder horas para aprender uma coisa, uma habilidade, uma técnica. Ela vai querer que aquilo seja modulado numa dimensão onde ele tenha um salto, né? Ele realmente tenha um desenvolvimento e um acesso a uma informação diferenciada, né? De alto nível. Então, temos já
essas programações aí, vai acontecer rapidamente essa readequação desses cursos de capacitação, com certeza. Sim. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Carol Menezes diz que esse vírus trouxe obrigatoriamente o aprendizado para se aprender a trabalhar sob pressão. Né? Então, eu pergunto, A né? Lucileia, Justamente, quais são as uma... capacidades comportamentais importantes para trabalhar sob pressão, né? Isso é muito importante. Falamos delas aqui. O controle emocional, Sim. né? A essência solucionadora. O equilíbrio, a liderança, né? A flexibilidade, a comunicação, né? Exatamente. A gestão de conflitos, você disse muito bem. E eu acho que indiscutivelmente também a questão da comunicação, né? O público que você vai estar falando, mas não precisa ser tão informal, mas também não precisa pegar um dicionário para ir lá ver o que está falando, né? E a gente constrói isso junto com os alunos também, né? Até um e-mail, de repente, cavalo de fogo, arroba, né, alguma coisa. Não pode ser assim. Se vai pedir um emprego, se vai enviar um currículo, ou coisa, tem que tomar esse cuidado na comunicação para ser entendido e para se fazer entender, né? Eu recebi uma live que estava escrito nesse Findes, né? Findes. Eu procurei tudo o que era Findes, era fundação, né? Eu não sabia o que era Findes. E aí perguntando aos colegas, falou: olha, eu acho que é um sindicato do Espírito Santo. Aí eu falei: não, eu vou ter que perguntar para a pessoa. Eu falei: o que é Findes? Não, é fim de semana. Eu falei: meu Deus, né? Não tinha como eu adivinhar que era Sim. Findes, né? Nós temos aqui nós temos a participação da Lucileia, diretamente de Uberlândia, advogada. Ela diz que há um meio de estabelecer uma nova dinâmica, um novo normal. Quando percebemos latente a falta de engajamento da população, só vejo responsabilidade unilateral, principalmente na relação de emprego. Sim, os empregadores têm percebido justamente essa unilateral, essa visão unilateral das pessoas, né? Ou é a responsabilidade da empresa, ou é responsabilidade do governo. Tem muita gente assim, infelizmente. Talvez com o que a gente os gestores precisam ter controle emocional para lidar com esse comportamento, porque ele deriva de uma instabilidade. A gente está falando justamente sobre isso, que as pessoas não estão preparadas. Mas se eu estiver enquanto profissional, eu vou fazer parte da solução. É a primeira coisa. Então, nós que estamos cuidando enquanto empresa dos nossos colaboradores agora, a gente precisa ter muito controle emocional para receber críticas, para receber uma enxurrada de reclamações, de negatividade, de medo. Eles estão com medo. Todo mundo está com medo? Está. Mas como é que eu lido com isso? Né? Através de algumas habilidades que a gente desenvolve justamente para cuidar desses momentos de tensão. Então, hoje as empresas precisam ter um suporte de pessoas com habilidades comportamentais, com habilidades técnicas para buscar aquelas soluções. Aquilo que a gente falou agora há pouco, né? O que hoje as empresas vão buscar e vão ficar com profissionais, ou então buscar profissionais para trabalhar para eles que tenham essas hard skills técnicas que vão buscar e também aqueles que vão tratar com as pessoas. Essas pessoas que estão vulneráveis, essas pessoas que estão imersas em comunicação negativa, imersas em comunicação controversa, né? Porque usa-se os números para todos os jeitos. Quem não tem conhecimento técnico sobre números sabe que uma porcentagem ela pode ser usada para mascarar 2 de 2 milhões, né? Então, você usa aquilo para a informação, para o impacto que você quer. Nesse momento, somos suporte dessas pessoas, precisamos estar do lado delas
e daquelas que estão hoje conosco nas nossas famílias. Eu vejo a realidade da família das pessoas também. Tem essas que estão suspensas, tem aquelas que estão trabalhando e tem aquelas que perderam seus empregos e não sabem nesse momento o que vai acontecer. Estão dependentes 100% do governo, outras estão dependentes de uma ajuda da empresa e uma ajuda do governo que hoje não é clara porque é uma novidade, mas ela não entende que isso é uma novidade, não entende que isso está se calibrando. Então, informação, Lélio, que você falou, comunicação. A gente tem investido muito aqui dentro na questão de comunicação. Não sabemos exatamente tudo, mas pesquisamos, trocamos, fazemos um comitê, a gente um olha, outro olha, a gente está indo atrás da necessidade, conversando com as pessoas. Né? Então, se você tem o convívio com pessoas que estão nessa discrepância ainda de comportamento, estão em pânico, estão em medo, converse com elas. Né? Ajude, leve o conhecimento, leve empatia para elas, para que elas consigam sair dessa confusão, onde eles não estão vendo uma luz no fim do túnel, mas ela vai existir, ela não está conseguindo nem procurar. Então, faz parte hoje dessas pessoas da universidade, das empresas, dos profissionais, estarem atuando na sociedade para que a gente consiga resultados mais positivos, que a gente não retome num cenário negativo, né? Sim, seria a verdadeira, né, prática mesmo da humanização, né? Você humanizar mesmo, né, todo e qualquer, né, seja por um e-mail, por uma live, você ter o acolhimento mesmo, né, o acolhimento das pessoas e a compreensão, né? E aí, passando por todos esses caminhos aqui que você nos descreveu muito bem. O nosso tempo já, lamentavelmente, já está acabando. Agradeço a professora Isabela da Rural, que ela disse aqui que na disciplina de Planejamento e Organização do Turismo, ela tenta desenvolver a habilidade no trabalho em equipe e a liderança. E percebe como é incrível ver o crescimento do aluno durante o semestre. A professora Cláudia Moraes, as aulas com pedagogia ativa colaboram nesse sentido de criar habilidades e competências, né? Obrigado aí ao professor Lidísia, ao professor João, que é o nosso diretor, e todos mais que participaram. E aí eu deixo para você finalizar, Carla, e te agradecendo imensamente a sua participação. Lélio, obrigada. A gente, né, já faz um trabalho junto desde o Rio de Janeiro. Isabela, minha parceira aí da UEPG, da Univale. Olha só, desculpa te cortar, mas agradecer também a professora Graziela, né? Que você deve conhecer da UEPG, está aí conosco também. Um grande abraço, professora Graziela. Também é da nossa turma, né, da UEPG. Isso. Então, enfim, agradecer esse convite, porque é um incentivo para que essas comunicações comecem a fluir, que a gente comece com essa habilidade técnica aqui das lives, enfim, de conversar e trazer outras pessoas para trocar ideia conosco. E principalmente, eu acho, né, o agente solucionador agora. Precisamos saber da nossa importância individual nesse ambiente coletivo e tentar contribuir para acharmos melhores soluções e participar da conclusão ou dessa retomada. Eu acho que a retomada tem que ser uma retomada de sucesso, uma retomada com mais empatia, enfim, esse novo normal nosso seja realmente um cenário que vai trazer prosperidade no futuro e muito conhecimento, muita experiência para a gente no futuro próximo. Ok. Muito obrigada. Muito obrigado. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.